Muito bom dia, minha gente, muito bom dia. Deixa eu mandar aqui. Muito bom dia. Agora foi. Como vocês estão? Vamos começar mais um devocional hoje. E ontem a gente não conseguiu estar fazendo o nosso devocional. E hoje eu quero trazer ele, né? Ontem a gente não conseguiu por conta da internet, enfim. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração, né? E eu quero que você pegue caneta, quero que você pegue o seu caderno, a sua Bíblia, para a gente estar falando um pouco sobre isso. Amém? Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas. Esse vídeo vai ficar salvo, tá, meninas? Depois compartilhe. Se você puder compartilhar agora, eu não sei como é que é no YouTube, né? Eu nunca fiz, então é a primeira vez. Então, você que puder, mande aí. E é isso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo ar da vida. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que não merecemos, mas pela graça que vem do Senhor, foi nos alcançada isso, Pai. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco nessa manhã, que o Senhor possa falar no nosso coração, ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá? Hoje o tema é o poder da oração. E por muito tempo a gente fica se pegando, né? Tem pessoas que se apegam muito, tipo, por que eu oro se Deus sabe de tudo? E isso é uma das coisas que hoje a gente precisa quebrar muitas vezes da nossa mentalidade, né? Por que eu oro se antes mesmo de eu falar, Deus já sabe do que, né, o que vai sair dos meus lábios, o que eu vou falar, o que eu vou pedir? E hoje eu entendo que orar é você não somente comunicar algo para Deus, mas orar é expor a sua dependência a Ele, é dizer, Senhor, eu sou dependente a Ti. E Senhor, eu sei que somente o Senhor pode suprir todas as minhas necessidades. Então, oração é você falar para Ele algo que Ele já sabe, mas é você expor essa dependência a Ele. Então, orar é você falar para Deus, Deus, eu sei que só o Senhor pode fazer o impossível na minha vida. É só o Senhor que pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. E a gente vê na oração, lá em Atos 12, do 1 ao 16, ele é um texto bem comprido, mas eu acho muito bom a gente ler alguns pedaços. E eu quero ler com você o versículo 5 que diz assim. Depois você faz essa leitura mais extensa, tá? Mas o versículo 5 do capítulo 12 diz assim: E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Olha só. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Sabe o que eu entendo aqui? O que está acontecendo nesse texto? Pedro está preso. E Herodes está esperando passar a festa dos pães para levar ele para um julgamento público, porque pela lei judaica, Herodes não podia julgar, Herodes não podia executar naquele dia, porque pela lei judaica, lá em Êxodo e Levítico, vai dizer que não pode ter nenhum tipo de trabalho nesse dia, nenhum tipo de serviço nesse dia. Então Herodes está esperando essa festa passar. E no dia seguinte, Pedro seria julgado. Só que existe uma igreja que ora. Existe uma igreja que está orando pela vida de Pedro. E o mais interessante é
que a Bíblia ela dá detalhes de como Pedro está preso. No versículo 6 diz assim: na noite antes de que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Olha que a Bíblia dá. A Bíblia dá detalhes de como Pedro está preso. Sabe o que já me aponta para isso? Sabe o que Deus já me leva a entender? É que aqui a Bíblia dá detalhes por quê? Porque Deus está falando assim, ó. Humanamente falando, humanamente olhando, não tinha como Pedro sair da cadeia. Humanamente falando, não tinha como Pedro sair da cadeia. Mas uma oração, escute isso, aonde existe oração, existe cadeias que estão quebrando, existe correntes que estão caindo, existe um lugar que você vai acessar que nós fisicamente não podemos acessar, mas a tua oração acessa. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Olha, quando você ora, o sobrenatural de Deus acontece. E a palavra vai dizer que um anjo entra dentro daquela cela e tira Pedro de lá. E nesse momento, quando Pedro está sendo levado, saindo da cadeia, nem Pedro não consegue entender o que está acontecendo. A palavra vai dizer que Pedro não está conseguindo entender. Só um momento que chega e ele pensa, não, realmente isso está acontecendo. Porque ele pensava que aquilo era uma visão. Olha o que aconteceu, foi tão tremendo ao ponto do próprio Pedro não acreditar naquilo que estava vivendo. Porque uma oração faz isso. Aonde existe um povo que ora, escute isso. O teu cenário, aquilo que você está vivendo nunca mais continua o mesmo. Porque aquilo que você não pode fazer, a tua oração faz. Aquilo que você não pode alcançar, a tua oração alcança. Sabe o que eu entendo? Que quando... Anote isso, que isso é muito tremendo. Enquanto oramos, Deus está dando um decreto sobre situações que fogem do nosso controle. Eu anotei isso daqui. Enquanto oramos, Deus está dando um decreto sobre situações que fogem do nosso controle. Sabe aquela situação que tu fala assim, ó, pastora Tati, não tem como reverter. Não tem como dar certo. É nesse ambiente que Deus entra. É nesse ambiente que Deus se revela. É nesse ambiente que você continua orando para ver o Senhor mexer em tudo. Sabe aquela situação que você olha e diz assim, é só Deus aqui? É aí. É aí que Deus entra, é aí que Deus entra e muda decretos. Eu quero nessa manhã, sabe, te incentivar, sabe, incentivar uma igreja, uma noiva que busca a face do Senhor. Sabe, as pessoas precisam entender algo que é tão simples, mas às vezes foge muito do nosso coração, muito da nossa mente. A oração é o único meio de a gente falar com Deus. A nossa oração é o único meio de eu acessar o céu. Então, se eu não oro, se eu não falo com Deus, como que eu vou saber as coisas de Deus? Como eu vou acessar esse lugar se eu não tiro esse tempo de oração? Eu escutei esses tempos e eu achei muito lindo, muito tremendo, e eu peguei isso para minha vida. Que oração, quando você entra nesse ambiente de oração, Deus tira Deus tira algumas coisas de você e começa a colocar algo dentro. Algo dele dentro de você. Vamos lá, vamos falar de novo. Ficou complicado. Quando você entra nesse lugar, Deus começa a tirar algo de você e colocar algo dele. Começa a tirar coisas de mim e colocar coisas dele. Sabe aquela mulher que ela é pavio curto? Sabe aquela mulher que ela é explosiva? Deus começa a tirar essas coisas dentro dela e começa a colocar a mansidão dele. Amém? Você consegue me entender? Coloque um amém aí. Bom dia, paz de Deus, a paz de Jesus. Então, quando a gente entra nesse lugar, esse lugar ele tem o potencial, esse lugar tem o poder de nos transformar. Sabe aquela situação que você diz assim, eu não sei mais o que falar.
Não fale mais nada. Eu sempre aconselho isso. Não fale mais nada. Fale para aquele que pode resolver o teu problema. Quando a gente está com problema de saúde, até na última ministração minha eu falei sobre isso. Quando a gente está com problema de saúde, vamos botar um exemplo aqui, tá? Um dentista. Eu tô com um problema no meu dente, eu preciso procurar um dentista. Eu vou procurar e eu tô com problema de canal, eu vou procurar um especialista. Não é assim que funciona? Né? Eu até dei o exemplo lá que eu andava com muita dor de cabeça e eu fui e procurei um especialista. Por quê? Porque o especialista, ele sabe exatamente o que fazer. O especialista sabe exatamente o que mandar você tomar. O especialista vai te dar uma direção certa do que um clínico geral, porque um clínico geral, ele pega um pouquinho de cada coisa. O especialista não, ele estudou, ele sabe exatamente aquilo que ele está te falando. Sabe quando você tem um problema e você pega o telefone e você liga para todo mundo? Pare de ligar para todo mundo. Faça uma ligação para o céu. Vá diretamente no especialista. Aquele que resolve tudo, aquele que sabe tudo. Aquele que está no nosso presente, aquele que está no nosso futuro, aquele que está no nosso passado. É o nosso Jesus. Ele pode todas as coisas. Só que a gente fica batendo cabeça. E a gente começa, fulano, me ajuda. Né? E outra coisa que entra nesse devocional é: não terceirize este lugar. Pare de falar assim e mude essa frase. Mude essa frase hoje. Em vez de você dizer assim, pastor, pastora, ora por mim, diz assim, pastor, ora comigo, eu estou orando pela essa causa. Não comece a falar assim para as pessoas, ó, ore pela minha casa. Não, me ajude em oração pela minha casa. Não terceirize esse lugar é teu. Esse lugar é meu, é de responsabilidade minha entrar nesse lugar de oração. Só que a gente pega esse lugar e a gente tenta terceirizar. O nosso pastor falou domingo algo que é verdade. A gente pensa assim, a oração do outro é mais forte. Não existe oração mais forte. Existe uma oração que o Senhor Jesus olha para o teu coração e vê uma oração sincera. Vê um clamor sincero. Então não existe oração mais forte. Eu vou pedir. Não, a gente reconhece a autoridade do líder. A gente reconhece a unção de um pastor, de uma pastora. Mas a tua oração tem poder, mulher. Comece a orar pelos teus filhos. Comece a orar pelo seu marido. Comece a olhar pela sua casa. Eu sempre falo que e isso não é para causar um peso. Isso é uma verdade. Se você não orar pela sua casa, você pensa que quem vai orar pela sua casa? Pense isso comigo. Eu tô errada? Coloque aqui, tem os comentários ali, pode colocar. Se você não orar pela sua casa, quem vai orar por você? Quem vai orar pelos seus? Né? Se a nossa família, se o seu marido não se levantar em oração, se você não se levantar em oração, oração pelos seus filhos, oração pela sua empresa, oração pela sua casa. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Então não terceirize esse lugar é seu. Mateus 6 vai dizer, Mateus 6,6 vai dizer assim, ó, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você não... e o seu pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará recompensa. Então existe um lugar secreto, existe um lugar que eu preciso estar ali. E quando fala em quarto na Bíblia, a gente se limita muito a isso, né? Então quando fala em quarto, ele tá falando num lugar de secreto, um lugar de intimidade, um lugar que é teu, um lugar que é para você acessar. Então eu entendo hoje que oração nada mais é que se comunicar com Deus. Assim como eu converso com amigos, com a minha família, assim eu converso com Deus. Sabe? É tu entrar na presença de Deus, é você não precisar mudar o tom. O tom de voz. Não é você entrar nesse lugar e dizer, Senhor, né, eis-me aqui, falar toda bonita. Não. Eu, particularmente, Tatiane, eu falo com Deus como eu falo, né? Esses tempos eu tava falando pra Deus, olha só, eu já tô cansada dessa situação aqui, então o Senhor vem aqui e me ajuda por gentileza, porque assim, porque não tá dando, porque, né? Então, eu quero nessa manhã que você pegue esse lugar, e esse lugar tem que ser uma prioridade na tua vida. Tire um tempo, ore um pouco, mulher.
Cada vez que você entra nesse lugar, Deus vai te moldando, Deus vai te transformando, Deus vai mudando a forma de tu reagir, a forma das tuas atitudes em casa. Eu sempre falo que essa mudança, ela não vem somente pro lado de fora, não é de fora que as coisas têm que mudar. É no lado de dentro. Essa mudança começa aqui dentro. E essa mudança só começa quando eu estou neste lugar de dependência. Sabe, esse lugar eu preciso não somente pedir. Esse lugar eu não posso somente reclamar das minhas lutas, daquilo que eu preciso. Não, esse lugar eu preciso dizer, Senhor, muda a minha vida. Muda o meu jeito de eu ser. Muda o jeito de eu tratar o meu marido. Porque isso daí faz você crescer. O problema é que a gente já tem esse lugar como um lugar de petição. Eu entro para pedir, eu entro para agradecer, sim, muito bom, também é um acesso para isso. Mas eu preciso entrar neste lugar e dizer, Senhor, me molda, sabe? Senhor, muda o meu caráter, sabe? Se eu sou mentirosa, Senhor, muda, eu sou muito mentirosa, Senhor, eu falo mal das pessoas, me muda, porque eu quero ter amizade saudável, sabe? A gente precisa colocar essas nossas debilidades para Deus e dizer, Senhor, faça o que o Senhor tiver que fazer comigo. Gente, eu tô nisso, sabe? A minha oração é, Senhor, me molda. Senhor, eu quero ficar cada vez mais parecida contigo. Eu não quero cada dia ficar mais parecida com o mundo. Eu quero que aonde eu vá as pessoas olhem e digam assim, meu Deus, lá vem uma mulher de Deus. Eu não quero ser lembrada como alguém que diz assim, ó, lá vem a encrenca. Lá vem. Você já participou de um lugar assim que quando uma pessoa tá chegando, a pessoa fala isso? Ih, lá vem. Ixi, lá vem. Ou é só eu que já presenciei isso? Lá vem a fulana. Sabe? Que no momento que a gente estiver chegando num ambiente, que a pessoa possa olhar e dizer assim, lá vem uma mulher de Deus. Meu Deus, lá vem a fulana. Pô, é um prazer estar com ela. A mulher tem uma palavra, sabe? Ou você vai ser lembrada, eu sempre falo isso, ou a gente vai ser lembrada do problema que a gente causou, ou a gente vai ser lembrada do problema que a gente resolveu. Você está onde nesse lugar? Você é lembrada sempre pelo problema que você causa ou pelo problema que você resolve? Né? E a oração faz isso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sim, a oração faz isso. A oração começa a mudar a gente. A oração começa a mudar o meu caráter diante de Deus. Né? As pessoas elas não podem ouvir somente eu falar de Jesus, elas têm que ver em Jesus em mim. Meu Deus, falar por falar, todo mundo fala. Hoje a gente está numa geração que todo mundo é crente. E aí quando a pessoa chega em mim e fala, não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu falo, glória a Deus, meu Deus, mais uma, né, pro time de Jesus. Mas aí tu vai olhar, meu Deus do céu. Aí tu vai olhar a vida, tu vai ver a vida mais de perto. E nada contra, porque um dia eu cheguei assim em Jesus. Nada contra daqueles que estão começando, porque há uma transformação e é degrau por degrau. Eu sei disso. Mas eu digo para você algo que às vezes a gente não entende. Eu entendo tudo isso quando a gente chega em Jesus, eu sempre falo isso. Eu não mudei para chegar em Jesus, eu mudei quando eu comecei a caminhar com Jesus. Eu cheguei do jeito que eu estava. Mas eu mudei, eu fui transformada, eu comecei a pedir, Senhor, me transforma. Eu como esposa, eu era bocuda. Quem caminha do meu lado sabe do que eu tô falando. Há 10 anos atrás, há 11 anos, não mais, 12, 13 anos atrás, quando eu cheguei em Jesus, meu Deus, ele pegou isso daqui, ó, e literalmente transformou. Isso aqui foi milagre, isso aqui foi poder de Deus, isso aqui foi graça de Deus. Eu tinha a boca suja, eu não respeitava o meu marido, eu batia tudo dentro de casa. Mas sabe o que aconteceu? Eu teve um encontro com Jesus. E todo mundo que você vê que tem um encontro com Jesus, a situação não fica a mesma. A mulher que estava com hemorragia foi curada. O menino que estava morto dentro de um caixão, a viúva de Naim, o filho dela foi ressuscitado. Lázaro ressuscitou. Zaqueu devolveu tudo aquilo que não era dele. Olha só,
Todos que tiveram um encontro com Jesus mudaram alguma coisa em sua vida. Alguma coisa aconteceu de poderoso. E é isso que a oração faz. É isso que a presença faz. Porque quando você ora, você atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus entra nesse lugar, o ambiente não fica o mesmo. Aquilo que eu falava que desagradava o meu Deus, eu paro de falar. Aquilo que eu fazia e desagradava a Deus, eu paro de fazer. Esse é o evangelho. Sabe? A gente não pode se conformar com o evangelho que, tá assim, tá bom, é a salva, tu tá salvo, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Não, amém. Existe a graça de Deus, existe o amor de Deus, mas existe algo que Deus quer fazer além disso, que é a tua transformação. Porque quando eu falo de Jesus, eu não somente falo, mas eu expresso Jesus nas minhas atitudes. Meu Deus. E é isso que a oração precisa trazer resultado na nossa vida. Quando você entra nesse lugar de oração, você nunca pode sair a mesma. Grave isso, põe aí. Quando eu entro nesse lugar de oração, eu não posso sair a mesma, não posso. Eu tenho que ter essa meta. Eu entrei numa oração com Deus, alguma coisa tem que ficar ali. Eu mexo, né? As minhas amigas mais de perto sabem do que eu tô falando. Eu mexo assim, ó. Que quando eu caio na unção de Deus, no chão, alguma coisa precisa ficar naquele chão. Eu não posso cair por cair. Não. Tem que sair alguma coisa daqui da Tatiane. Se a Tatiane é muito brava, ela tem que ser mais mansa, né? Quando ela levanta daquele chão. A unção faz isso, né? A presença faz isso. Então a gente precisa cuidar esse lugar. Por que o diabo, né, o nosso inimigo, ele nos tira desse lugar? Porque ele sabe o poder que há nesse lugar, sabe? Precisamos todos os dias estar nesse lugar. E oração, gente, por mais espiritual que seja, anote isso. Por mais espiritual que seja, é um hábito. Eu preciso todos os dias. Faz 2 dias, olha só como, olha que eu vou mostrar uma debilidade minha pra você agora. Faz 2 dias que Deus me acorda às 3 horas da manhã. Eu levantei esses 2 dias? Não levantei. Porque a nossa carne, o nosso querer, ele é preguiçoso. Então, se eu não tenho um compromisso todos os dias de fazer o almoço pro meu filho ir pra escola, se eu não tiver esse compromisso, eu não vou querer fazer, porque a gente é assim. A tendência da nossa natureza é assim. Então, por isso que eu preciso pegar, quando Deus falar comigo. Eu acordei de manhã e falei, meu Deus, por que eu não fui para aquele lugar? O que ele queria me falar? O que ele queria me falar que eu não fui para esse lugar, meu Deus? Eu falei, Senhor, me acorda de novo, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque esse lugar a gente não pode negociar ele. Esse lugar tem que ser um lugar de prioridade na minha vida. Sabe, eu falei esses tempos para algumas mulheres, eu falei assim, a gente não marca de fazer a unha? A gente não marca de fazer o cabelo? A gente não marca de tomar um café com as amigas? A gente não marca de olhar um filme? A gente não fica olhando um filme? Com Deus é a mesma coisa, eu preciso marcar. Tal horário eu vou orar. Não, agora eu vou orar, agora é prioridade, agora eu vou ter um tempo com Deus. É isso. E é uma rotina, é um hábito. É espiritual? É, mas é um hábito. Todos os dias eu tenho que escolher estar lá, porque a minha carne não vai querer, né? A minha carne não vai querer, né? O meu querer não vai querer, mas é um hábito. Daqui a pouco quando tu vê, tu já não fica mais longe daquele lugar. Daqui a pouco tu olha, tu não fica mais longe desse lugar. Amém? Gente, o áudio tá bom agora que eu vi que eu botei ele em cima da bancada e pode ser que abafe o áudio. Mas eu acho que vocês estão escutando, né? Alguém coloque aí pra mim se tá tudo ok. Esqueci de botar ele no suporte, sabe? Ai, que bom então. Bah, agora que eu me dei de conta. Bah, bem gaúcha. Ah, então tá, glória a Deus, ainda bem. Minha gente, então vocês estão comigo nessa mensagem, sabe? Para finalizar, tá? Que agora a gente vai finalizar. Para finalizar, olha só que tremendo isso. Existe. Quem caminha comigo sabe do que eu estou falando. Eu nunca vou passar a mão na cabeça do crente. Não gosto. Não gosto de crente que passa a mão na cabeça do crente. Ah, não, é isso mesmo. Tem que orar devagarzinho, tem que orar no teu tempo. Não, tem nada do teu tempo. Não é assim, né? Aí esse negócio, ora no teu tempo. Não, no meu tempo eu nunca vou ter tempo.
No meu tempo eu sempre vou dar uma desculpa, não tem isso. Comigo é não, tem que orar, tem que orar. Tem que ver um jeito de orar. Ah, não dá pra orar de manhã, hora de noite, hora de tarde, hora a qualquer momento. Vai pro banheiro, faz qualquer negócio, mas ora. Então, existe, eu sempre falo isso, existe algo que é da minha parte, e eu finalizo aqui. Existe algo que é da minha parte e existe algo que é da parte de Deus, amém? Só que o que acontece? Hoje, eu não quero fazer a minha parte. E eu quero deixar a parte minha para Deus. E eu quero que Deus faça a minha parte e a parte dele. Eu quero que Deus ore por mim mesmo, se existe isso, né? Porque eu não quero entrar nesse lugar. Então eu quero que Deus, de alguma forma, atende a minha oração mesmo, eu não orando. Essa é a nossa realidade. As pessoas estão achando que sentada numa cadeira, ai Deus, tudo bem, ele escuta. Mas eu preciso ter esse lugar de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, gente. E mesmo assim foi para a cova dos leões, sabe? Então assim, ó, existe algo que eu quero falar para vocês. Existe algo que é da parte de Deus e algo da minha parte. Quando Jesus foi transformar a água em vinho, escute isso. Alguém foi e pegou os galões e encheu de água. Meu Deus. Só que o problema é que a gente quer que Deus transforme. A gente quer que Deus pegue os galões, a gente quer que Deus pegue, enche de água. Não, 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 não. Existe uma parte que Jesus fez e existe uma parte que os homens fizeram. Alguém pegou o galão e encheu de água. Ei, faça a tua parte. Pare de espiritualizar tudo e dizer que tá na bola, né? Uma bola espiritual que vai acontecer tudo do nada. Não, não vai acontecer nada do nada, gente. Né? A gente está no mundo e a gente precisa caminhar e fazer alguma coisa para que Deus haja. Então alguém foi lá, pegou os galões, encheu de água e Jesus transformou em vinho. Então assim, ó, aquilo que é meu para mim fazer, eu faço. Eu não terceirizo para Deus. Eu não deixo tudo na conta de Deus, não, eu vou lá e faço. Eu tenho que fazer isso, então eu vou encarar e vou fazer. Se isso eu vou colaborar para que haja um milagre, eu vou lá e faço. Né? Noé foi lá e construiu a arca. Quem mandou a chuva? Deus. Então a gente precisa entender, existe uma parte que é minha, existe algo que é para mim fazer e eu vou fazer, né? Então assim, ó, eu quero alcançar mulheres, eu quero transformar mulheres, eu sei assim, hoje eu falo com autoridade, isso não é para mim vangloriar, isso não é para encher o meu ego, não. Quem caminha do meu lado sabe do que eu estou falando. Eu amo isso daqui, eu amo sentar com mulheres e dizer o quanto Deus mudou a minha história e pode mudar a delas também, né? Só que para mim fazer isso, eu também preciso dar um passo, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso saber o que Jesus quer. Né? Aí tu imagina, eu quero cuidar de mulheres, quero orar com mulheres, quero estudar a Bíblia e tal, mas eu não quero fazer nada. Não, não existe isso. Se Deus está te dando uma direção, comece a se preparar para esse lugar. Se Deus está te dando uma direção, comece a se preparar para esse lugar, mulher. Né? Você que está me escutando, comece a se preparar para este lugar. Deus não vai fazer tudo pela gente, não. A gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Até aqui, gente, vocês entenderam? E é isso. Eu quero que você saiba, eu anotei algo aqui, eu quero que você anote isso. Pega essa frase, se você puder, me ajuda. Coloca lá no Instagram, me marque. Essa frase diz assim: a oração é uma chave de acesso para vivermos o sobrenatural de Deus. A oração é uma chave de acesso para vivermos o sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Vai orar. Quer viver mudar as coisas? Vai orar. Sabe? Vai orar, porque o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Quero orar com vocês aqui, e eu creio que essa palavra chegou, né, em corações. Eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e que você possa receber essa palavra no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Até aqui a gente fez o nosso devocional, e hoje o nosso devocional foi o poder da oração, né? Que você possa estar nesse lugar, que você possa buscar o Senhor nesse lugar. Esse lugar vai te dar resposta, esse lugar vai alinhar o teu coração, esse lugar você vai ver o poder de Deus. Sabe quando
Quando Deus te conta coisas que ninguém sabe, coisa mais linda. É esse lugar, é nesse ambiente que a gente vive isso. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de falar de Ti, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, reunidas porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é eterno, que o Senhor nunca errou quando nos chamou. Então eu oro, Pai, que a Tua graça e o Teu favor entre dentro desses lares. Que cada mulher, que cada pessoa, Pai, que estava aqui conosco nesse momento, que ela possa levar essa mensagem, que ela possa, Senhor, transformar o lar dela através da oração. Oh Deus, quando entramos nesse lugar, esse lugar não é em vão. A Tua presença está ali e tudo muda, Pai, através de Ti. Quando oramos, Pai, oramos e sabemos que o Senhor está escutando. Oramos porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor não tem ninguém que possa impedi-lo, Pai. Não existe limite, não existe hora, não existe tempo que pode limitar o Senhor. Então eu oro e quero te pedir a Tua bênção, Pai, sobre cada uma. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Agora eu tenho que saber como que eu saio daqui. Nosso primeiro botar live ao vivo aqui no YouTube, eu fiquei muito feliz. Demorou, mas liberou pra gente fazer por aqui, né? Então, minha gente, muito obrigada por você estar conosco. E eu sei que grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas. Não desanime, continue firme no propósito, porque Deus será glorificado. Amém? Que Deus te abençoe, um grande beijo. Até mais.